Boa noite. O pastor Mauro está impedido de pregar por causa das suas cordas vocais e colocou a responsabilidade sobre mim para trazer a mensagem da palavra de Deus hoje. E a palavra de Deus vai se concentrar lá em Hebreus capítulo 11, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11. Vamos ficar somente em 6 versículos. Hebreus capítulo 11, vamos ler os versículos 23 até o 28, somente 6 versículos, a gente vai ver um pouco da vida de Moisés. Mas antes de lermos, queria orar junto com a igreja. Santo Deus, amado bom Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu grande amor que tu tem para conosco. Que nós, Senhor, a cada um de nós, possamos também te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E que nós, Senhor, venhamos a te conhecer cada vez mais. Te peço, Senhor, que tu possa aumentar a nossa fé, ou conceder, Senhor, a fé aqui de alguém que ainda não entregou a sua vida a ti, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, abra o nosso entendimento e sê com essa mensagem, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo, amém. Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o 28, diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos filhos dos primogênitos dos israelitas. Só para entendermos um pouquinho o contexto aqui dessa passagem, a gente conhece um pouco da história da vida de Moisés, mas Moisés, ele nasceu. Quando ele nasceu, o povo judeu estava passando por perseguições, angústia, sofrimento e até morte. O seu nascimento ocorreu quando crianças recém-nascidas eram mortas ou eram afogadas no rio Nilo. E Moisés nasceu exatamente nesse contexto. Lá em Êxodo capítulo 1, diz que Faraó afligia o povo. E quanto mais afligia esse povo, mais eles se multiplicavam. E quanto mais eles se multiplicavam, eles se espalhavam lá no Egito. E Faraó ordenou que as parteiras dos hebreus, quando visse que uma criança do sexo masculino nascesse, foi ordenada a ela que matasse essas crianças. Elas, por temerem a Deus, não mataram. E Faraó, ao saber dessa desobediência delas, ordenou a todo o povo, o seu povo, o povo egípcio, para que quando nascesse uma criança do sexo masculino, pegasse essa criança, levasse para o rio Nilo e afogasse. As mulheres, as crianças mulheres, deixasse viver. Então era exatamente esse contexto que Moisés nasceu. Época de perseguição, morte de criança. E quando Moisés nasceu, foi ordenado exatamente nesse contexto, a morte também do sexo masculino. Os seus pais, quando viram Moisés, acharam a criança formosa e por 3 meses ocultou a criança de Faraó e dos egípcios.
E não podendo mais ocultar o nascimento de Moisés, a história nos conta lá em Êxodo que a sua mãe, seu pai, junto com Midian, levaram Moisés para o rio Nilo, fizeram lá um cesto, colocaram Moisés dentro e deixaram a lagoa levar o menino. E nesse momento, a filha de Faraó está descendo exatamente ao rio Nilo para se banhar. E nesse momento ela viu uma criança chorando dentro do cesto. Ela, quando viu, percebeu que era um judeu, mas mesmo assim ela resolveu criar Moisés para si. Mas para isso ela chamou a mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Então o contexto aqui dessa história que a gente vai ver hoje é exatamente um momento de morte, de perseguição ao povo judeu, às crianças, quando nasciam. E o que nós vamos ver hoje é algumas características da fé. E Moisés vai ser um parâmetro para nós, de característica da fé, para sabermos se nós realmente temos essas características, todos nós. E nesses 6 versículos, nós vamos ver 5 características. E o versículo 24 diz assim, versículo 24 e o começo do versículo 25 do Hebreus capítulo 11, diz que, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E Moisés foi criado pela filha de Faraó, e um pouco da história conta que os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu no palácio, cresceu em toda a cultura, em toda a sabedoria, em toda a ciência dos egípcios. Mas como também a sua mãe criava ele também aprendeu sobre a fé dos seus pais, sobre a sua origem, ele aprendeu sobre as promessas de Deus, sobre a sua descendência, tudo aquilo que Deus já tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E os primeiros 40 anos de Moisés foi exatamente desse jeito. E lá em Êxodo capítulo 2, diz que aos 40 anos, depois que ele completa os 40 anos, mais ou menos nessa idade, ele resolveu visitar os seus irmãos judeus que eram escravos lá no Egito. E quando ele foi lá visitá-lo, foi ver a situação deles, ele viu um egípcio maltratando o judeu, brigando e estava violentando o judeu. E ele resolve tomar as dores do judeu. Ele se atraca com esse egípcio e acaba matando. Essa era exatamente a história daqui de Moisés. E Atos capítulo 7 diz que Moisés queria, ou esperava, que o povo judeu visse que Deus estava querendo trazer a salvação através dele. Então essa atitude de Moisés de tomar as dores do judeu, matando o egípcio, é porque ele achava que o povo judeu tivesse essa visão, que Deus queria salvar através dele, trazer uma libertação da escravidão do Egito através dele. E o versículo 24, a gente vê por que Moisés fez tudo isso. E o versículo 24 que diz que quando Moisés lutou contra os egípcios, mandadores dos judeus, diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E uma primeira característica da fé é que a fé faz com que o homem renuncia, rejeita as ofertas do mundo a negar a sua fé. Quando Moisés mata aquele egípcio, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que aquela atitude mostrava para com o povo judeu, não somente para com o povo egípcio, que ele queria se identificar exatamente com o povo judeu, aquele povo escravo, humilde, sofredor. E a fé, ela vai recusar o status, vai recusar as ofertas do mundo, poder, riqueza. Moisés, ele seria o herdeiro natural da nação egípcia. Natural, diga assim, foi adotado pela filha da filha de Faraó. Ele estava recusando todo aquele poder,
todo aquele status, toda aquela fama, toda aquela riqueza que havia naquela época na nação mais poderosa do mundo. Moisés, ele não trocou a sua fé por posição, por influência, por poder, por riqueza, em um país mais poderoso do mundo naquela época. E muitos têm tomado um caminho contrário de Moisés. Muitos que se dizem crentes são seduzidos por posições, influência, poder. Moisés, ele sabia que não podia conciliar as duas coisas: amar o mundo ou as coisas que há no mundo e a sua fé. Ele sabia que o egípcio, o mundo, é hostil, é contrário à pessoa de Deus, é contrário à palavra de Deus, e a verdadeira fé, ela recusa tudo isso. Diz o versículo 25, o segundo motivo por que Moisés renunciou às ofertas do mundo, a negar a sua fé. Versículo 25, no começo ele diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. E o segundo motivo aqui é incrivelmente impactante para nós hoje. Ele, pela fé, ele preferiu, ele escolheu, ele tomou uma decisão e ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo: prefiro o sofrimento, a casa de Faraó, as suas riquezas, o seu poder, toda aquela fama. Eu prefiro a humilhação de ser chamado filho da filha de Faraó. Eu prefiro a minha origem, que é judaica. Eu prefiro o sofrimento, sofrer junto com o meu povo. Moisés, ele podia ser crente na casa de Faraó? Ele não podia ser crente na casa de Faraó. A casa de Faraó era uma casa de idolatria, misticismo, magia, cultura pagã, sionismo, que é perseguição aos judeus, constituído por homens maus e contrário à pessoa de Deus. Ele sabia que não podia conciliar essas duas coisas. Ele percebeu que a fé tinha que tomar uma decisão. É por isso que diz o versículo 25, que ele preferiu, ele tomou essa decisão de sofrer junto com o povo de Deus. E a verdadeira fé, ela recusa os status, a posição, poder, dinheiro, do que negar a sua fé. Isso, para muitos, parece algo absurdo, algo sem sentido. Mas a verdadeira fé, ela vai agir dessa maneira. Ele recusa tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo recusou e odeia. Se você for ver lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, o Senhor Jesus Cristo recusou a mesma coisa que Moisés também recusou: poder, autoridade sobre o mundo que Satanás estava oferecendo para ele, riquezas e tudo mais. E Moisés, seguindo a mesma linha de Cristo, alguns séculos antes, ele recusou tudo isso. Quem faz diferente é porque ama o mundo, ama as coisas do mundo, e a sua fé em Deus e a sua fé em Cristo, ela não é verdadeira. Então, uma das primeiras características da fé é que ela vai recusar, vai rejeitar, vai renunciar tudo aquilo que vai fazer com que a sua fé seja negada. Como, por exemplo, poder, posição, influência, dinheiro, riqueza e muitas coisas mais. Se for ter que negar a fé, ele vai rejeitar essas coisas, mas ele não nega a sua fé. Segunda característica da fé, versículo 25. Diz no final do versículo, vamos ler o versículo 25. Diz que Moisés preferia ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E a segunda característica da fé era que ele repudia os prazeres do pecado. A fé faz isso. A fé
repudia prazeres do pecado. E por que Moisés repudiava os prazeres do pecado? No começo do versículo 26 diz: porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. O primeiro motivo é isso. Moisés, ele tinha uma noção que aquele Messias prometido, já lá desde o começo, lá em Gênesis capítulo 3, seria um Messias sofredor. Essa palavra aí, opróbrio, no versículo 26, significa sofrimento, afrontas, insulto, humilhação e muito mais. Mas o que o texto está querendo dizer é que o Messias prometido iria passar por sofrimento, afronta, humilhação, ia passar também até por morte. E isso foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo passou quando esteve aqui sobre a face da terra. Foi insultado, foi humilhado, e ele chegou ao ponto de morrer pelos homens, por amor aos homens. E Moisés, ele preferiu os sofrimentos, as afrontas, os insultos, a humilhação, do que os prazeres do Egito. E aí temos o primeiro motivo. E aqui nós temos um exemplo, ou uma característica da fé. Trocar os prazeres do mundo por estar junto com o povo de Deus, junto com a igreja. O crente faz isso. Ele prefere o sofrimento, ele prefere a humilhação. E isso também parece que é algo absurdo hoje em dia. Algo meio insano. Algo sem sentido. Mas a verdadeira fé, ela repudia os prazeres, mas está disposto a sofrer, a passar por humilhação, por insulto. Para ele, como foi como Moisés, o sofrimento de Cristo é maior do que todas as riquezas que o mundo pode oferecer. E é nisso que reside a verdadeira fé. A fé rejeita os prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele repudiava os prazeres transitórios do pecado, como diz o versículo 26, é porque considerou o sofrimento de Cristo por maiores riquezas. Ele não trocou aquilo que ele cria por algo que ele estava vendo. E o versículo 26 aí dá o segundo motivo. Ele diz que, além disso tudo, Moisés, ele contemplava o galardão. Havia e há uma promessa muito maiores do que todos os tesouros do Egito e do mundo para aqueles que abraçam a fé. E essas promessas de Deus tinham sido feitas exatamente para Abraão, Isaque e Jacó algumas décadas anteriores. Mas Moisés cria nessas promessas. E essas promessas de Deus foram transmitidas a quem? Por quem a Moisés? Sua mãe. Era a primeira para transmitir, porque ela cuidou do seu filho. Seu pai também transmitiu essas promessas, promessas de vida eterna, promessa de Salvador, promessa de perdão dos pecados, promessa de viver ao lado de Deus, do Criador de todas as coisas. Moisés, ele trocou toda aquela pompa, todo aquele poder que ele ia ter, toda aquela riqueza, toda aquela fama, ele trocou, ele repudiou os prazeres do mundo por causa de um Messias prometido que ele ainda nem tinha visto, mas ele cria. Ele sabia que viria, porque Deus tinha prometido não somente aos patriarcas, mas já lá desde Abraão, de Adão e Eva, Deus tinha prometido que um descendente nasceria dela, iria esmagar a serpente. E ao longo do tempo Deus foi aumentando cada vez a sua promessa. E Moisés, ele cria exatamente nisso. A sua fé fazia com que ele repudiava, rejeitava tudo que o mundo muitas vezes oferece para a gente, como poder, dinheiro, ganhar um pouco mais, riquezas, para que alguns de nós venhamos a negar a fé.
Moisés não recusou. Moisés recusou tudo isso por causa da sua fé. Moisés, ele recusava também os prazeres do mundo por causa da fé. Era uma questão de decisão, era questão de fé. E a terceira característica da fé está no versículo 27, terceira característica. Diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito. Em que época da vida de Moisés o texto está se referindo? Ele está se referindo exatamente à saída do povo judeu do Egito. Está se referindo exatamente naquele momento lá de Êxodo capítulo 12, quando o povo judeu saiu, todos saiu do Egito, não ia ser mais escravo do rei, de Faraó, dos egípcios, estavam se dirigindo para a terra prometida. E era uma questão de fé abandonar o Egito? Sim, era uma questão de fé. Deus havia prometido, ou já havia derramado, 9 pragas no Egito. E nenhuma delas, Faraó deixou o povo sair. E Deus lá colocando as suas pragas, e Faraó, não deixo ir, não vou deixar ir. E quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, esta noite Faraó vai deixar vocês irem. Esteja preparado para esse dia, para esse momento, para essa hora. E Moisés, porque creu na palavra de Deus, ele se preparou exatamente para esse dia, para esse momento, para essa hora. Estava preparado quando Faraó e até os egípcios expulsasse ele às pressas. E Êxodo capítulo 2 vai falar exatamente que naquele dia, naquele momento, naquela hora, quando caiu a 10ª praga, matando todos os primogênitos dos homens, dos egípcios, como também dos animais, Faraó expulsou, tirou todos os judeus da terra do Egito. Era questão de fé, crer na palavra de Deus. E um dos resultados da fé é exatamente crer na palavra de Deus. E Moisés, ele creu quando Deus diz que esta noite Faraó vai deixar vocês irem. A fé, ela vai crer desde Gênesis até Apocalipse. Ele vai crer tudo aquilo que foi revelado de Gênesis até Apocalipse. Ele crê que Deus usou homens santos, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, Deus usou homens santos para escrever a palavra de Deus, e ela não contém nenhum erro. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dar aqui também um exemplo de fé. Eu quero que vocês me acompanhem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, as promessas de Deus, Moisés. A convicção de fatos que não se viam ou não se veem, Moisés. Versículo 3, do mesmo capítulo 11, diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Gênesis fala isso e outros livros da Bíblia. Versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. E aqui está a fé de Noé. Cremos que na época de Noé não tinha caído sequer uma gota d'água do céu à terra. Não tinha chovido. E Moisés foi instruído por Deus. Moisés não, Noé. Noé, construa uma arca, porque vai ter um dilúvio sobre toda a terra. E Noé creu na palavra de Deus. E assim aconteceu, como Deus tinha dito. E finalmente o versículo 8, falando de Abraão. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E Abraão também é um exemplo de fé que creu na palavra de Deus. Moisés estava com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Deus ordena: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te dar, Abraão. E assim Moisés creu na palavra de Deus e obedeceu. E a terceira característica da fé
Uma pessoa que realmente tem fé, ele crê em tudo que Deus tem dito na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Crê que o Messias viria, sofreria, morreria por ele, para os perdão dos pecados, é sinal de fé. Crê que o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, já veio há 2000 anos atrás, é sinal de fé. Crê que o Senhor Jesus Cristo virá pela segunda vez e implementará o seu reino sobre a face da terra, é questão de fé. Crê que somente através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para os perdão dos pecados, para ter a vida eterna, é questão de fé. A fé leva o homem a crer em tudo aquilo que Deus disse. Que a salvação vem pela morte de Cristo, é isso que Deus disse. E a fé era crer nisso. A fé crê que o perdão dos pecados, que a vida eterna, é através da morte, do sofrimento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A quarta característica da fé, versículo 27. Pela fé, falando de Moisés, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como aquele que vê aquele que é invisível. Então, pela fé, Moisés saiu do Egito, e diz o texto que ele não ficou com medo da cólera do rei, apesar de Faraó ter ameaçado ele várias vezes de morte, e já tinha dito que não ia deixar o povo sair do Egito, e mesmo assim Moisés ficou firme, não ficou com medo de Faraó, e a fé de Moisés consistia exatamente nisso. Ele permaneceu firme porque tinha algo maior do que Faraó. Pela fé, Moisés enfrentou o rei ou o homem mais poderoso do mundo da época. Pela fé, Moisés, ele trouxe as 10 pragas do Egito. Pela fé, Moisés, ele ficou firme, não ficou com medo de Faraó, como seus pais, 80 anos antes, quando foi obrigado os seus pais a afogar o seu filho no rio Nilo. Mas mesmo assim os seus pais também não ficaram amedrontados. E Moisés aqui, ele segue exatamente o exemplo dos seus pais. Moisés, ele não desanimou, não recuou, toda a vida que Faraó dizia que não ia deixar o povo sair. Quando o Faraó fazia ameaça para ele, e ele permaneceu firme. Ele não recuou. Em que a fé de Moisés se apoiava? É uma pergunta boa. Onde estava a fé de Moisés? Por que Moisés não ficava amedrontado? Em que a fé de Moisés se apoiava? Final do versículo 27. O que é que ele diz? O autor de Hebreus diz: porque Moisés via aquele que é invisível. Moisés via aquele que era invisível. Apesar de Moisés estar olhando para um homem mais poderoso sobre a face da terra, a partir do momento que Faraó mandasse matar ele, ia ser morto. Mas Moisés estava olhando para cima de Faraó. Ele estava olhando para aquele que é invisível. Ele estava olhando para o Criador sobre todas as coisas, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor de Faraó e o Senhor de todos e de tudo. Foi por isso que Moisés ficou firme, porque estava olhando para o Criador dele, para o Criador do seu povo. E muitos na Bíblia, se você for estudar um pouquinho na Bíblia, muitos permaneceram firmes, fiéis, não se abalaram perante ameaças. E eu me lembrei de Daniel, os amigos de Daniel, os apóstolos, Estevão, eles não se abalavam, porque quando eram ameaçados de morte, entregaram até o seu próprio corpo para morrer, é porque eles estavam vendo aquele que é invisível. E a fé é a capacidade de ver aquele que é invisível, de crer, de confiar naquilo, no que Deus diz. E eu vou repetir de novo.
A fé é a capacidade de ver aquele que é invisível, de crer e confiar naquilo que Deus diz. E foi por isso que Moisés não temeu a cólera do rei, pois ele temia alguém muito maior do que o faraó, que era Deus. Moisés, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu num mundo hostil a Deus, um mundo que era inimigo de Deus, um mundo que era inimigo da fé. Quando Moisés nasceu, os meninos da idade dele eram afogados no rio Nilo. Ele cresceu sabendo que o seu povo era um povo escravo, era dominado por uma nação pagã, uma nação idólatra, uma nação que não conhecia Deus, e ele teve que enfrentar o rei da maior nação do mundo. Até o Mar Vermelho estava contra ele, estava perante ele, se tornou um obstáculo quando ele estava fugindo de Faraó. Mas mesmo assim ele não temeu Faraó e todo o seu exército que estava vindo atrás dele. Ele sabia que os homens, na sua época, eram constituídos de homens maus, de homens pecaminosos. E toda a vida, por causa da fé, ele venceu. E veio ser o libertador do povo de Israel. E da mesma forma, irmãos, o mundo hoje, ele é hostil. O mundo hoje é inimigo da fé, inimigo da palavra de Deus. Ser crente hoje, no Senhor Jesus Cristo, como sempre foi, traz hostilidade, traz perseguição, traz morte, traz desprezo, traz humilhação, traz perdas. Mas a fé, ela toma atitudes radicais. Ele prefere sofrimento no colégio, na faculdade, no trabalho, nos negócios. Por causa da sua fé, ele vai tomar atitudes que hoje o mundo não toma, porque não crê, não vê aquele que é invisível. Na época de Moisés, quando essa carta foi escrita, a igreja lá de Hebreus estava passando por sofrimento, estava passando por perseguições, estava passando também até por morte. E nós somos desafiados todos os dias a seguir o mesmo exemplo de Moisés, a sermos ou a tomarmos decisões que o autor de Hebreus estava falando para o povo lá de Hebreus. Vocês estão sendo perseguidos, mas não neguem a sua fé. Enfrente os homens maus, os homens pecaminosos, aqueles que são contrários a Deus e ao mundo. Nós precisamos mais meditar na palavra de Deus, ter momentos maiores de oração, porque muitos irmãos, a sua fé ela é tão fraquinha, às vezes quando acontece um problema, uma dificuldade, uma tribulação, e logo eles ficam abalados, logo o chão sai debaixo dos seus pés. É porque eles não estão vendo aquele que é invisível. É porque eles não conhecem a pessoa de Deus. E onde é que nós vamos conhecer mais a Deus, a pessoa de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra que Ele deixou disposição a cada um de nós. Estude a palavra de Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter intimidade com Deus, porque através dela é que Deus se revela. Você vai conhecer cada vez mais a pessoa de Deus, sobre os seus planos, sobre as suas promessas, é exatamente na palavra de Deus. É nela que você vai se fortalecer contra os problemas da vida, seja as perseguições, seja as tribulações, problemas financeiros, problemas de saúde, seja no que for. Essas coisas vão vir sobre nós. Mas nós precisamos ser como Moisés, não se abalar com essas coisas, por mais que venha a ter perdas. Onde é que nós vamos ajudar a nossa família, nossa esposa, ou nossos esposos, nossos filhos, quando essas coisas acontecerem? Na palavra de Deus. Mostrando que existe um Deus invisível, que apesar de nós não estarmos vendo com nossos próprios olhos,
mas Ele existe. Sabendo que Ele cuida de nós, Ele nos socorre nos momentos das nossas tribulações. A nossa fé vai se fortalecer na palavra de Deus, não é do mundo. Moisés é um exemplo para nós de como fortalecer a nossa fé, como permanecer firme contra todos os problemas que vêm atingir com a nossa vida, ou com nossas esposas, ou com nossos filhos, com as nossas famílias. É sempre esperar, confiar em Deus, por mais que venha sofrimento. Quinta e última característica da fé, versículo 28, diz assim: pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A quinta e última característica da fé é que aquele que crê, ele crê no sangue do Cordeiro para a salvação de sua alma. Quem crê em Deus Pai, ele crê no Deus Filho. Ele crê que o sangue do Cordeiro tem poder para livrar ou para perdoar os seus pecados. Aquele sacrifício do Cordeiro, que já nós vamos falar aqui, que os judeus faziam, apontava para Cristo. O Novo Testamento, ele vai enfatizar exatamente isso. Que todo aquele sacrifício que os judeus faziam dia após dia, ano após ano, que fez durante séculos, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso. Apontava para Cristo. Então, quando Moisés celebrou a Páscoa junto com os judeus, ele sabia também que viria o Messias, que esse Messias ia sofrer, como nós já vimos, o opróbrio de Cristo. Ele ia sofrer, mas ia morrer pelos seus pecados. Diz que pela fé ele celebrou a Páscoa, pela fé ele celebrou o derramamento de sangue, e o motivo foi para que o exterminador, diz o versículo 28, não tocasse nos filhos dos judeus, porque Deus tinha prometido que o exterminador viria. E todo aquele que pegasse o sangue do Cordeiro, quando matasse, pegasse o sangue e colocasse na viga das portas, no lado de fora e no lado de dentro, comesse o Cordeiro, com ervas amargas, com pão sem fermento, com as mochilas nas costas, com o cajado na mão, preparado para aquele momento, para aquela noite, para sair do Egito, era sinal de fé. E todos aqueles que fizeram exatamente como Deus ordenou, que matasse o cordeirinho, colocasse o sangue lá, no lado de fora, e estivesse preparado para aquela noite, com as mochilas nas costas, naquela noite ia sair com o cajado na mão, celebrando a Páscoa, o cordeiro com ervas amargas e com pão sem fermento. Todos aqueles que pela fé tomar essa atitude, o anjo, o exterminador, não mataria nenhum primogênito da sua casa. E diz lá em Êxodo que todos os primogênitos dos judeus, até dos animais, morreram. Para escapar da praga, o povo judeu tinha que fazer exatamente isso. Matar o cordeirinho, que apontava para Cristo, pegar o sangue, colocar no lado de fora, e no lado de dentro, comer aquele cordeiro, com pão sem fermento, com ervas amargas, com as mochilas nas costas e com o cajado na mão, esperando que os egípcios expulsassem eles da terra prometida. Em que consistia a fé de Moisés, olhando para o nosso texto? Consistia exatamente nisso: celebrar a Páscoa. Foi um ato de fé matar o cordeiro, colocar o sangue no lado de fora. Foi questão de fé comer aquele cordeirinho com pão sem fermento, com ervas amargas, com a sua mochila nas costas, tudo preparado e com o cajado na mão. E toda a família preparada, em pé ou sentada, esperando que os egípcios saíssem e expulsassem da terra. Quando essas coisas nem sequer ainda tinham acontecido. É interessante que o povo cria no que Deus tinha falado. O povo cria que naquela noite os judeus iam sair do Egito, porque os egípcios iam expulsar ele da terra. Fé é obedecer a Deus na certeza que
aquilo que ele disse irá se cumprir, irá de acontecer. A fé sempre leva à ação. Porque Moisés creu, ele obedeceu. Matou aquele cordeirinho. Um cordeirinho que apontava exatamente para Cristo, que viria, que morreria pelos seus pecados. E a lição que o autor de Hebreus queria trazer para a igreja era o seguinte: que eles crescem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eles crescem no sangue de Cristo. Que eles não saíssem debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, que era o Senhor Jesus Cristo. Que eles permanecessem firmes no único lugar seguro do mundo, que é debaixo do sangue de Cristo, ou do sangue do Cordeiro. Que eles não voltassem atrás, que muitos judeus na época lá dos Hebreus, nesse livro que nós estamos pregando hoje, estavam sendo ameaçados, estavam sendo perseguidos e alguns estavam até sendo mortos. E o autor de Hebreus disse: não negue a fé, não volte atrás, não desista da fé em Cristo Jesus. Sabemos que vocês estão sendo perseguidos, mas vocês têm o exemplo de Moisés. Siga-os. Siga-os. Assim nós devemos ser todos nós. Todos nós devemos crer no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam crer no sangue de Cristo. A única maneira que pode ter o perdão dos pecados, ter a vida eterna e não ser condenado ao inferno por toda a eternidade. Que vocês jamais saiam debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Que vocês permaneçam firmes no único lugar seguro do mundo, que é debaixo do sangue de Cristo. A exortação do livro de Hebreus para a igreja é exatamente essa. O nosso Cordeiro maior, aquele que morreu por nós, ele nos garante não somente a vida eterna, não somente o perdão dos pecados, mas uma vida que vamos desfrutar da pessoa de Deus por toda a eternidade. E eu queria encerrar com uma passagem lá em Atos capítulo 2. Eu quero que vocês me acompanhem. Atos capítulo 2. Vamos ler os versículos 37 e 38. Aqui fala da descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aqui o discurso é de Pedro pregando lá para alguns judeus, ou muitos judeus, e ele pregando exatamente sobre a salvação que há em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pregando para aquele público de quase 3.000 pessoas, e depois de ele pregar, exortar, de crer no Cordeiro, de que o povo abraçasse a fé no Cordeiro de Deus, apesar de eles terem matado o Cordeiro de Deus, mas ele morreu, ressuscitou, porque havia uma determinação de Deus que ele ia passar por tudo aquilo outro, mas ia ressuscitar para trazer a salvação dos pecados. E depois de Pedro pregar sobre a salvação, diz o versículo 37, ouvindo eles, a plateia, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A resposta de Pedro foi simples: meditem aí, vendo que depois de uma semana, 2 semanas, daqui a um ano, a gente vai conversar, dê uma voltinha por aí pelo mundo, medita aí sobre tudo que eu falei. Foi isso que Pedro falou? Versículo 38. Pedro respondeu, Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Essa palavra arrependei-vos e credes, quem conhece um pouquinho o português, aí está no imperativo. Aqui é uma ordem: arrependei-vos. Credes no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Deus, através de Pedro,
dá essa ordenança. Se você se lembrar de João Batista começou exatamente com essa ordenança: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Cristo pregou a primeira vez para uma multidão de judeus, ele começou exatamente com essas palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outro momento, em capítulo 3 de Atos, versículo 19, quando os apóstolos estavam pregando, ele chega para a multidão e diz: arrependei-vos e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados. E os apóstolos dizendo: é questão de obediência também, de arrepender, de crer num Salvador. Questão de conversão também é questão de obediência. Apesar de Deus estar trabalhando na vida daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele elegeu. Mas, por toda a Bíblia, Deus diz para os homens: convertei-vos, arrependei-vos. E Deus hoje, através da sua palavra, Ele chama também aqueles que nunca abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo a tomar essa atitude de fé. Uma atitude que vai trazer o perdão dos pecados, vai trazer a vida eterna, vai livrá-lo da condenação eterna. Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados. Essa é a mensagem de Deus também para nós hoje. Para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que leem a palavra de Deus. A exortação de Cristo foi exatamente levar os homens para conhecer a Deus e se arrepender através do seu sacrifício. Então a minha exortação é a mesma. Você que nunca tomou uma decisão por Cristo, você que não abraçou ainda a fé no Senhor Jesus Cristo, você que não decidiu ainda viver subordinado à pessoa de Deus, à sua palavra, ficar debaixo do sangue de Cristo, a minha exortação é: arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus Cristo. Crede no seu sacrifício, no sangue. E através do seu sangue que Ele promete, somente Ele promete, o perdão dos seus pecados. Faça isso. Questão de obediência, questão de fé. E nós vimos aqui hoje 5 características da fé. As 5 características da fé, vê se eu me lembro: Ele vai recusar as ofertas do mundo, Ele vai repudiar tudo aquilo que o mundo oferece, seus status, sua posição, sua riqueza. A fé, Ele também vai repudiar os prazeres do mundo, os prazeres que o mundo oferece. A fé também vai fazer com que ele vá crer na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus prometeu. A fé também, ele vai permanecer firme mediante as ameaças do mundo, como aconteceu com Moisés. E por último, ele vai crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, arrependei-vos e credes no Senhor Jesus Cristo para a remissão, para o perdão dos pecados. Hoje, não é amanhã não é daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, você vai pensando aí, vai meditando. Você que conhece um pouco da palavra de Deus, já ouviu falar de Cristo. A decisão não é para amanhã não, é para hoje. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque hoje Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas não de todos que estão aqui hoje, Senhor. Tem alguns ainda que não tomaram essa decisão, como Moisés decidiu na sua vida. Sê com eles, Senhor. Conceda a fé, conceda o arrependimento a cada um deles, e que hoje eles possam abraçar, sabendo que a única maneira para ter o perdão dos pecados é através da fé do Senhor Jesus Cristo. Te peço e te agradeço tudo isso, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. É em nome dele que te pedimos. Amém.